Olá, pessoal, eu sou Letícia Sena, bem-vindos ao Isto é Gente Entrevista. Hoje a gente tem o prazer de receber o apresentador João Kleber. João, muito obrigada por você ter vindo. Letícia, obrigado. Obrigada. Você, bonita, simpática, bela profissional, tá tudo em paz. A gente estava conversando aqui nos bastidores, muito feliz, assim, você é muito simpático também, muito gente boa. Obrigado o pessoal da Isto É, me receber aqui, o pessoal da redação, a gente tá muito feliz. Editor-chefe, obrigado pelo carinho aí, tá? Estamos aqui agora com essa minha nova empreitada, quer dizer, uma velha nova empreitada. Quando né? eu falei pro pessoal da redação que eu ia entrevistar João Kleber, não tem como não falar de João Kleber e não falar do teste de fidelidade, né, João? Que veio agora, tá vindo dia 5 de julho, estreia na Rede TV com uma puta de uma repaginada. Exatamente. O teste de fidelidade, ele foi criado por mim em 2000. Sim. Né? Lá, eu inaugurei a Rede TV em 99. Sim. E aí, quando chegou, era o TV na TV, era um programa de humor, tal. Sim, Aí quando chegou 2000, finalzinho de 2000, eu falei, temos que criar formatos. Aí surgiu a ideia de criar o formato do teste de fidelidade. Sim. E aí ele começou como uma pegadinha, tal. Aí no decorrer do tempo, dos meses, eu falei, isso aqui tem que ser um formato mesmo. E aí comecei a colocar situações, aí começou já ter a sedutora mesmo, ter o sedutor, testar homem, testar mulher, aí ter casas, ter mansões, ter carros, aí virou uma novelinha, e aí virou um fenômeno mundial, né? Porque o teste de fidelidade, ele está em mais de 120 países. O teste de fidelidade, eu digo sempre o seguinte, que ele começou em 2000 até 2005 no Brasil. Eu saí do Brasil para ir para Portugal o convite da TV portuguesa, da TVI. Você ficou 7 anos em Portugal, né, João? 6 anos em Portugal e 2 na Itália. E aí eu fiquei... Como que foi essa experiência de você ir para lá? Foi maravilhoso. Olha, no início, em 2005, foi uma coisa arriscada, né? Porque eu tinha uma carreira sólida aqui no Brasil. Sim. O programa em primeiro lugar da audiência, tanto que o último programa que foi exibido aqui, dia 14 de novembro de 2005, estava em primeiro lugar na frente da Globo. Né? Então, vocês passaram a Globo? Sempre, 2 anos, de 2004 a 2005. Estava à frente, era às segundas-feiras. Né? E aí, por isso que eu recebi esse convite da TV portuguesa, do Zé Eduardo Muniz, que era o vice-presidente da TV, responsável pela área artística da TVI de Portugal, e a TVI já tinha o Big Brother lá. E ela queria mais um programa que tivesse esse apelo popular, né? E que um programa que carregasse bastante audiência, que fosse semanal. Ou seja, fez tanto sucesso aqui que você foi convidado para ir pra lá. Aí foi convidado, porque ele assistiu o programa, ele estava em São Paulo, numa feira, de uma convenção, ele veio para cá com outros diretores de televisão, não só de Portugal, mas de outros países da Europa, e ele estava lá aqui em São Paulo, e ele estava no hotel e viu o programa. E ele falou, pô, esse programa tem que levar. Sim. E o formato era meu, aí acabou eu indo para lá. Então, você vai para Portugal, não vai durar um mês, não é bem assim, é outra... Bom, resumindo, eu não fiquei um mês, fiquei 6 anos. Nossa! Aí depois foi para Itália, aí quando chegou em 2008, 2009, finalzinho de 2008, comecei... vamos lá, 2009. Eu recebi o convite da TVI se eu queria vender o formato por um período. Daquilo que os direitos autorais do que eu tinha gravado para eles, que eles queriam colocar na TVI internacional, que a TVI estava lançando a TVI internacional naquele ano. E ela tinha que ter uma programação internacional, né? Como tem a Globo Internacional, como tem a Record Internacional aqui. E lá tem, agora a TVI. Então isso começou em 2009. E aí a TVI colocou na programação dela o Fiel Infiel, que lá chamava-se Fiel Infiel. E distribuiu para a Europa inteira, para a África. Né? Que sucesso. Para a Ásia. Então foi distribuindo. Quando você voltou de Portugal, eu vi que você recebeu o convite da Fazenda, foi isso? Foi logo Não. Eu tava ainda lá em Portugal. Sim. O que aconteceu? Em 2010 isso. Eu estava fazendo a TVI, o Fiel Infiel. Mas a Record Internacional, a sede da Record Internacional da Europa, África e Ásia, é em Portugal. Era em Londres, depois ficou Portugal. E aí, eu poderia fazer um programa na TV cabo, né? Porque a Record Internacional é cabo, mas cabo aberto. Não conflitava com a TVI aberta. E justamente a TVI é concorrente da SIC, que a SIC tem parceria com a Globo lá em Portugal. Por sua vez, a Record é concorrente da Globo. Nossa. Então tudo casou. Aí então o bispo, na época, o bispo Haroldo, falou, João, quero te fazer um convite, você quer vir fazer um programa aos domingos aqui para a Record Internacional? Ah, legal. Eu passei em Portugal. Falei, não, vai passar em Portugal simultaneamente. Portugal, Europa inteira, África e Ásia.
Falei, é mesmo? É. Então você tem que criar um formato de um programa. Lógico, não podia ser o teste de fidelidade, Sim, nem o fiel infiel, porque já estava sendo apresentado lá na TV. sim. Que seja um formato de variedade. Aí eu criei um programa de variedade. Tinha pegadinha, tinha concurso, tinha um quadro que eu falava o que tem dentro do cofre, né? E assim vai. Sucesso total. Foi, bombou. Sim. E aí, o pessoal da Record queria divulgar a Fazenda. Foi a Fazenda 4, não Fazenda foi? 4. Sim. Queria divulgar a Fazenda para a Europa, Sim. né? E principalmente Portugal. E você tá muito forte lá. Tá muito forte lá. Só que a Fazenda não podia ser exibida lá. Porque lá chama-se Quinta das Celebridades. Ah, é outro nome. É outro nome. Sim. Não, é porque o formato é vendido só para o país. Nossa. Eles não podem passar transmitir para outro país. Sim. Né? E a Record queria transmitir. Bom, resumindo. Mas o que acontecia? No Hoje em Dia, que era transmitido na programação da Record Internacional, passava e mostrava o quê? Os participantes da Fazenda. Sim. Mesmo que o programa não era exibido. Então, era um atrativo para dar audiência para o Hoje em Dia fora do Brasil. No caso, para a Europa e a África, onde era exibido. Ok. E aí, eles queriam ter um nome que tivesse esse apelo. E aí, o bispo me chamou e falou, olha, João, o pessoal do Brasil lá está chamando, se você quer participar. Não, olha, tem 2 nomes. Um era o Jesus, que na época namorava a Madonna. Madonna, sim. Exatamente. Namorava a Madonna, mas ele não aceitou porque ele estava fazendo uma turnê como DJ na época. Sim. 2010. E aí, fala, bom, aí João vai lá, faz, então, não sei o que, tal. Compromete nada, tal. Bem, aí me pagaram um excelente cachê, nada a ver com, não tinha nada, independente do que eu fazia para Record, o salário que eu recebia lá. O seu cachê era, você sabe se era igual de todo mundo ou o seu foi um diferencial? Assim, Olha, eu nunca perguntei. Eu Sim. sei que o meu era um bom cachê, foi Sim. um bom cachê. Pagaram direitinho, a Record legal, bacana. Vim escondido aqui. A Record foi maravilhosa nisso. É? Me pagou uma passagem primeira classe com acompanhante para vir para o Brasil. Só fiquei um dia aqui para fazer todos os exames, para ver como é que estava. Sim, check-up. Check-up legal. Tá. Mas fiquei o dia inteiro na clínica fazendo todos os exames que você pode imaginar. Fiquei das 8 da manhã até as 9 da noite. Tudo que você pode imaginar de exame eu fiz. Bom, ok. No dia seguinte, à noite, eu já peguei o voo para Portugal. Quando cheguei em Portugal, eu já estava me transferindo para Itália. Sim. Né? Tava já negociando, mas não tinha ido ainda. Então fui para Portugal. Aí só voltei depois, em julho, final de julho, né? Quando começou a Fazenda. Já cheguei de avião, direto pro hotel, do aeroporto direto pro hotel. Do hotel, já fui pro hotel confinado, um hotel que eles ficam confinados, ficam um dia confinado. Aí depois já entrei na Fazenda direto. E foi divertido. E como que foi essa experiência, assim? Maravilhoso, me diverti. Não voltaria a fazer, porque não tem nada a ver, mas foi divertido. Você não, nenhum reality show, você Record, porque a Record agora tá com a Grande Conquista, tá... Não, nenhum, não. Aquilo foi divertido. Ali, como eu te falei, foi uma situação à parte. Me diverti, curti. Foi você mesmo? Fui eu mesmo, saí de lá com amigos, isso que foi o mais importante. Mas legal, me diverti bastante. E aí quando eu já retornei para Portugal, tanto que acabou a Fazenda, quando eu saí, né? Eu fiquei um mês lá. Sim. Saí, já peguei o avião, voltei para Portugal, só voltei novamente, tudo pago pela Record, super profissionais comigo. Sim. E com todos, mas comigo não pode dizer o que aconteceu comigo. E aí só voltei para a final, me deram a passagem direitinho no hotel, daí voltei de novo. A sua relação com a Record sempre foi ótima. Excelente. Aí depois eu voltei, aí quando eu estava lá em Portugal, aí surgiu a situação de eu ir para a Itália. Aí fui morar em Roma, fiquei 2 anos em Roma, aí eu recebi o convite da Rede TV para retornar em 2013. A Rede TV também tem uma relação maravilhosa, assim. Lógico, sempre. Eu inaugurei a Rede TV. Caramba. O primeiro programa da Rede TV foi o meu. Quem inaugurou a Rede TV, assim, de cara, artistas? Sim. Eu, Adriane Galisteu, a Fernanda Lima. Que legal. A Valéria Monteiro, que fazia o Fantástico na época, né? E veio. A Fernanda Lima tinha saído da MTV para ir para a Rede TV. Sim. Né? E lançamos em 99, 15 de novembro de 99. E depois eu fiquei até 2005 e retornei. É uma casa carinhosa, eu tenho um carinho pelos donos, são meus amigos particulares, na televisão são meus patrões. Fora da televisão são meus amigos, tanto que os dois são meus padrinhos de casamento. São amigos mesmo, amigos pessoais mesmo. Pessoais. Falando de... Mas eu não mistura profissional com vida pessoal. Sim. E tanto que quando a gente tá juntos em algum evento, alguma festa... Que é o Amilcar, né? É o Amilcar, ou na minha casa, normalmente é na casa do Amilcar as festas, né? Sei. Até porque a casa dele é gigantesca, né?
A minha casa é uma kitnet perto da dele, né? Não, kitnet, mini kitnet perto da casa dele. E o acordo nosso é sempre não falar de trabalho, e eu acho isso maravilhoso. Sim. Falando em emissora, teve uma entrevista que você deu falando do Silvio Santos, que você aceitaria um Bauru só pra trabalhar com o Silvio Santos. Me conta essa história, assim. Não, a história do Bauru foi o seguinte, isso foi quando eu era garoto, eu tinha 14 para 15 anos, eu gravava umas vinhetinhas fazendo imitações pro Nelson Rubens, que ele trabalhava com o Silvio na Rádio Record, lá na Miruna, aqui em São Paulo, lá no pé do aeroporto. Sim. Né? Um dos donos da Record ainda era o Paulo Machado de Carvalho com o Silvio Santos. Aí o Silvio já tinha comprado... Era uma sociedade, exatamente. Né? Aí depois ele comprou toda. Foi. Bom, e aí o Silvio Santos tinha um programa de rádio diário, na Rádio Record. Sim. E o Nelson Rubens fazia as fofocas sobre celebridades. Ok. Já naquela época. E eu gravava umas vinhetinhas pro Nelson. E aí eu fazia. Sim. Eu queria surgir, o Nelson me dava muito apoio. Minha mãe ligava pro Nelson Rubens para cuidar de mim. Eu falava pra minha mãe que ia com o Nelson, até que o dia eu peguei o telefone do Nelson, lá da rádio, que não existia celular. Né? Aí a minha mãe ligou para saber se era verdade que eu estava indo lá e tal. Porque eu morava na Zona Norte de São Paulo, Parada Inglesa, Tucuruvi, longe pra caramba. Até chegar no aeroporto, meu Deus, era 3 viagens, era 3 ônibus que eu pegava, 3 para ir, 3 para voltar. Sim. E aí eu gravava. E um dia, eu tava lá com o Nelson falou, olha, quem me pergunta uma vez, quem é que grava essas vinhetinhas aqui para mim? Quem era? E eu falei que era você, que era um garotão, tal, queria seguir o meio artístico e tal. E o Silvio falou, queria conhecer um dia. E coincidiu aquele dia ele tá lá. E aí o Silvio me apresentou o Silvio conversou comigo. E bem em frente à saída da Record ali, do prédio, do edifício ali da Record, quando era lá na Miruna, tinha uma padaria. E aí o Silvio chegou lá, a gente chegou, o Nelson Rubens e o Silvio. E o Silvio falou, o Silvio foi comer um lanche, aí eu falei, o que você quer, garoto? Eu falei, eu quero um Bauru. Aí eu, quer dizer que você que grava, tal. Que legal. Tal. Aí você falou, parabéns, continue. Aí eu pensei, vão me dar algum cachê. Aí eu falei, bom. Aí eu falei pro Nelson, então meu cachê de hoje, meu primeiro cachê foi um Bauru. Nossa, muito legal. Pelo Silvio, graças a Deus que foi o Silvio Santos. E o Silvio, naquele dia, me deu bons conselhos, legal. Depois vim conhecer o Silvio. Que é o pai da comunicação, né? João. E veio depois ter contatos profissionais com ele e tal. Agora... Aí eu sempre digo que os pais da comunicação, eu considero 3, para mim foram fundamentais. O Silvio, porque não precisa dizer, o concurso. Sim. Depois, quando eu já estava na Globo com 27 anos, já estava consolidado na Globo, e bem jovem ainda, porque eu cheguei na Globo com 17, né? Então, o Boni me chamou na sala para apresentar o programa do Chacrinha, para me dizer que eu ia apresentar o programa do Chacrinha. Que responsabilidade. Porque o Chacrinha adoeceu e tinha que alguém apresentar com ele. E aí escolheram a mim. Então eu fiquei muito feliz. E eu consegui dar conta. E o seu gás é muito parecido com o Chacrinha. Tanto que o apresentador que eu sou hoje, o entertainment que eu sou hoje, é uma mistura de cada um. A irreverência que eu tenho é do Chacrinha. A postura de palco, de falar com o auditório, é do Silvio Santos. Sim. E do suspense do Flávio Cavalcante. Nossa, o suspense, João, Isso eu peguei um pouco do Flávio Cavalcante. Sim. Então, foram 3 profissionais que eu conheci. Sim. Um eu trabalhei diretamente, que foi o Chacrinha. O Silvio eu fiz algumas participações. E com o Flávio eu convivi bastante com o Flávio. Eu tinha uma boa amizade com o Flávio. E você sabe que o Flávio e o Chacrinha eram tretados. Jura? Eram tretados. Me conta aí, isso. Por causa da concorrência, do horário. Eles não se falavam. Não se falavam muito. Tem muito isso, né, João, nesse meio? De um puxar o tapete do outro. Você teve isso com você? Não, eu devo ter tido, mas que eu lembre não, assim, diretamente de querer falar, não, porque você foi líder de audiência, você bateu a Globo, você lembra, assim, de algum momento, de puxada... Porque tem isso na televisão, puxou o tapete, tá dando Globo, mais audiência. Na Globo, olha, graças a Deus, dar audiência na Globo é obrigação, né? Porque você viu a polêmica do Faustão, não sei se você acompanhou de puxada de tapete, acusaram ele. Por exemplo, eu me dou muito bem com o Fausto, nunca tive nenhum problema com o Fausto. Tem até uma coisa que eu já contei várias vezes. Que é o seguinte, quando eu apresentei o programa do Chacrinha, o Boni falou, o Chacrinha morreu o programa. Mas você, João, tá aqui, vai ficar aqui na missão de qualquer oportunidade que tiver de um programa de auditório, você conduziu bem, porque naquela época eu era humorista, eu não era apresentador. Caramba! Eu era humorista. Então eu nunca pensei na minha vida que eu fosse me tornar um comunicador, né? E eu estava muito bem sucedido como humorista. Da minha geração, eu era o único humorista que estava no mercado. Sim. E eu fazia tudo que você pode imaginar de evento. Tanto que quem dirigia meu show era o Chico Anísio, né? Isso em 88. O Chico dirigiu eu escrevi o show, o Chico dirigiu, eu fiquei em Catais 5 anos no mesmo local. E mais 5 viajando pelo Brasil. E aí,
eu peguei o gosto de apresentar programa. Eu falei Uhum. que um dia eu queria apresentar programa. Aí surgiu Sim. quando eu vim para a RTV. Mas com o Fausto, aconteceu o quê? Quando o Boni disse a mim que eu poderia a qualquer momento apresentar um programa, teve uma época que ele falou, olha, temos que ter um programa aos domingos. Então, o Boni tinha um carinho, eu sentia que ele tinha um carinho especial por mim e pelo César Filho. Sim. Né? E ele achava que o César Filho era um cara que era entertainment e tinha a parte jornalística. Porque, na verdade, o César foi para a Globo como um cara da área de jornalismo. Inclusive, eu disse já várias vezes pro César, que o César, se ele tivesse na Globo, ele estaria onde hoje é o William Bonner. Que ele é jornalista, né? A formação dele. É que ele não quis seguir a área do Ele jornalismo. apresentou o Globo de Ouro, lembra? Aprendeu várias coisas. É completo, né? Apresentou alguns quadros do Fantástico. Sim. Apresentou... Pra você ter uma ideia, o César fez o Fantástico como apresentador em algumas vezes, que ele cobria aquelas folgas de domingo, algumas vezes. E eu fazia um quadro de humor quando o Chico ficava de férias. Caramba. Coincidência. Bom, aí o Boni falou, olha, vou gravar 2 pilotos, um com o João Kleber e outro com o César Filho. Sim. O do João Kleber mais entretenimento, e o do César entretenimento com jornalismo. E nós dois sempre somos amigos até hoje. Sim. E eu achei legal. Ele falou, um dos dois vai apresentar um programa. Beleza, tal. Só que tem o seguinte, o Daniel Filho, que era o diretor artístico da Globo na época, falou, ele está negociando com um apresentador lá de São Paulo, o Fausto Silva, você deve conhecer. Ah, sim, eu e o César conhecíamos o Fausto, inclusive já tinha trabalhado com o Fausto na Rádio Jovem Pan. E aí ele fazia o Perdidos na Noite. Se ele acertar com a Globo, o projeto de você vai abortar. Se o Fausto não vier para a Globo, um de vocês dois vai apresentar o programa, ou de repente os dois juntos a gente divide o horário. Eram 4 horas de programa, 2, 1... E aí quando o Fausto veio, acabou nós não fazendo o programa, mas eu fui fazer com o Fausto durante 1 ano o Jogo da Velha. Como que foi, assim, a sua relação com o Fausto? Muito boa. Até viajei com o Fausto, passei um final de ano. Que legal. Minha relação com o Fausto foi sempre... No início era muito mais quente. Sim. Depois foi esfriando. Sim. Talvez a distância, tal, foi esfriando. Que vai mudando, as pessoas... Os caminhos, aí, né? Aí também... foi esfriando. Naturalmente. Mas nada que eu tenha feito para ele, nada que ele tenha feito para mim. Sim. Né? Foi esfriando naturalmente. Né? Uhum. Não tenho nada... Pelo contrário, eu acho o Fausto um cara... extremamente, sempre, todas as vezes que eu tive com ele, foi sempre muito gentil, muito querido. Então, não foi nada empolgante e também não foi nada que desse uma decepção. Nada. Então, tá de boa. O programa dele tá vago agora, o horário, estão vendo aí um apresentador. Quem você acha, assim, que... Eu gostaria que fosse o Otaviano Costa. Otaviano Costa? Ele tá conversando com a Band. Ele vi, tá... Inclusive, até mandei uma mensagem pra ele. Falei, eu acho que pode ser, hein, João? O Otaviano, eu falei... Eu acho o Otaviano Você sabe que o Otaviano foi repórter do Fausto? Foi. E ele trabalhou na Band também, Otaviano. Trabalhou na Band. Mas olha, quando eu estava fazendo espetáculo de teatro no Rio, 90 e pouco e tal, ele era repórter do Fausto. E o Otaviano foi me entrevistar ao vivo. Caramba. No teatro para entrar num link com o Fausto. Nossa. Entendeu? E foi muito legal. E eu acho o Otaviano Costa um tremendo talento. Um tremendo talento. Eu acho que ele... dessa geração dele aí, é um dos melhores. Você acha que falam que o erro do Faustão foi um programa diário, né? Você que faz programa, os seus é gravado, enfim. Como que você vê isso? Programa diário? Não devia ter feito. Não devia. Que ele saiu dos domingos, né? Pode dizer isso, se fosse comigo. Sim. Mas me dizem... boatos, enfim. Boatos que dizem que ele só poderia ser diário para poder fechar a conta comercial. Sim. Né? A parte comercial pega bastante, né? Não, porque para poder pagar o salário que ele exigiu, tinha que ser diário, né? Boatos que ele vai pra Record também. Acho que ele não quer se aposentar, ele quer ficar... Eu acho que o Fausto fazendo um programa semanal, ele vai bem. Segura, lógico. Sim. Acontece o seguinte, Letícia, fazer na Globo é uma coisa, fazer fora da Globo é outra coisa. Sim. É bom que essas pessoas vejam, porque tem uma coisa, Letícia, quando eu saí da Globo, olha só, as pessoas, quando eu falei, vou inaugurar a Rede TV, os caras, que? Rede o quê? Rede TV. Então tem 2 coisas, ou você encerra a carreira, ou você volta para a Globo. Aí eu falei, não, tem 2 coisas. Ou eu ganho da Globo, ou eu volto para a Globo. E não voltei para a Globo, mas ganhei da Globo. Então, na Rede TV, eu ganhei da Globo quando a Rede TV tinha 3 anos de existência. E isso, não estou dizendo, não estou falando do João Kleber, mas ali foi uma questão pessoal mesmo. Eu falei, eu vou mostrar que é a maior emissora, a gente sabe. Lógico. Não, mas eu ganhei da Globo quando a Globo era Globo.
Não, agora a gente tem streaming, né? Não, agora. Sim. Quando a Globo era Globo mesmo. Sim. E Rede TV começando, com 3 anos de existência. Que a Globo não tinha pra ninguém, então você bateu ali. Ninguém, batia a Globo, de segundas-feiras. Sim, Era eu ganhava do Jornal da Globo e do programa do Jô Soares. sim. Eram 2 horas ali, a gente pegava perdendo pra Globo, começava perdendo pra Globo, em 15 minutos a gente já estava virado para ganhando da Globo. Tanto que na média, às vezes a gente ganhava da Globo, mas o grande tempo, a maioria do tempo, só não ganhava às vezes da média, porque quando eu começava, acabava o Tela Quente. O Tela Quente dava 40, 50 de audiência, 40 e pouco. Então o programa que vinha em seguida, que era o Jornal da Globo, já pegava com 40, mas no mínimo 30. E eu tava com 6. Sim, muita coisa. É muita coisa diferente. E eu consegui ultrapassar. Aí ia diminuindo e ia passando para mim a audiência. Bom, e tinha a Hebe Camargo no horário também. Sim. Eu competia com Hebe, competia com o programa da Record, eu competia com o Jornal da Globo. Quer dizer, eu não tinha... Isso, então eu mostrei... Foi a sua melhor fase ali? Você acredita que foi a sua melhor fase profissional? A melhor fase ainda tá para existir. Olha! Ainda tá para existir. Sim. Aquela foi uma boa fase. Foi uma coisa pessoal, que você falou alguma coisa... Bom, então, Portugal foi uma outra fase. Sim, você maravilhosa. Ser líder de audiência em Portugal. O convite que você teve. Não, eu fui o primeiro apresentador brasileiro a fazer um programa em Portugal para portugueses, com portugueses, produção portuguesa, é o único brasileiro. Sim. E ser líder de audiência. É um marco. É ser líder de audiência. Sim. Hoje todo mundo quer morar em Portugal, todo mundo quer trabalhar em Portugal, todo mundo quer fazer programa em Portugal. Mas eu fui quando ninguém falava. A única pessoa que tinha ido no passado foi o Agildo Ribeiro, mas fazer um programa de humor. Que é totalmente diferente da sua proposta, enfim. Diferente. Mas eu fui líder de audiência. Sim. Entendeu? Então, e o Agildo era um irmão querido. Sim. E olha, eu nunca imaginei fazer programa em Portugal. Eu sou filho de português, né? Então, isso me deu muita credibilidade, me deu muita força. Então, aí eu retorno para a Rede TV. João Kleber estava lá na Europa, agora voltou, tá, parece aquele negócio do jogador que se aposenta, vem aqui para se aposentar e tal. Pô, mas eu sou ainda novo, pô. Sim. Cheguei lá, na minha estreia, ganhei da Globo. Eu lembro que deu uma polêmica mesmo, você tinha voltado, todo mundo falando. Ganhei da Globo de novo, na sexta-feira de carnaval. Ficou vivo então, né? Aí, agora vai voltar... Não, calma. Aí eu criei os segredos. O segredo da caixa virou depois que surgiu a rede social, virou um dos maiores memes do mundial. É o meu segredo. O que os seus programas têm de meme? Como que você vê isso, João, assim? Mas é o formato, né? As pessoas lembram, assim, de coisas, assim... eu crio o formato exatamente baseado... Sim. Você estuda muito? Você estudou muito esses formatos? Não. Eu comecei a desenvolver formatos depois que eu fui morar fora do Brasil. Porque o europeu e o americano, eles são de criar formatos. Porque acontece o seguinte, eu era contratado da TV portuguesa, mas quem produzia o programa era uma produtora. Então, o mesmo formato sendo meu, eu tinha que passar para a produtora todas as ideias como tinha que ser feito. E era a supervisão minha. Né? Então, ali eu comecei a desenvolver um trabalho como diretor mesmo, um trabalho como editor mesmo. Então, eu comecei... na prática, eu fiz uma pós-graduação. Sim. Como se tivesse feito uma universidade, aí você fez a pós-graduação. Fiz na prática mesmo. Então, e conviver com profissionais ingleses, profissionais portugueses, profissionais franceses, porque na Europa, nem todos os profissionais que trabalham são do mesmo país, né? Então, por causa como tinha a comunidade europeia, então o meu editor era francês, para você ter uma ideia. Ele falava muito pouco português. Sim. Eu não falava francês, mas a gente se virava. Sim. Tinha o tradutor, tinha um cara lá, bom, era o mercado. Tinha o cara da área digital, era inglês. Tinha o produtor executivo português. Toda a base da produção era portuguesa, mas tinha um lá que era francês, mas tinha os pais... português, mas é que a família foi morar na França, ele estudou na França, aí os pais voltaram, ele resolveu pegar o mercado português da área de comunicação. Então, estava tudo ali, tudo parecia a Torre de Babel, entendeu? A produção. Isso me deu muita experiência profissional, iluminação, enquadramento. Então, eu comecei a trabalhar como os caras produzem formatos. Foi onde eu me especializei em fazer formato. E marcou, porque hoje todo mundo lembra. Todo mundo deve te parar na rua e deve falar. Sempre. Agora mesmo, quando entrei no prédio aqui, o porteiro, para. Viu o bordão, ficou, né? Não, exatamente. Então, isso me ajudou bastante a construir formato. E todos os programas que eu fiz, de 2000 para cá, foram programas que eu criei para mim. Sim, muito Quando bacana. eu estava na Globo, eu fazia programa que eles criavam para mim fazer.
Acho que quando você cria é diferente, não é? Diferente, É diferente. E Fica com a sua identidade. Agora eu agradeço muito a RTV que me deu. Sim. Por, talvez a Globo não me desse essa oportunidade. Barrasse ali. As ideias. Sim. Na RTV, o Amilcar e o Marcelo me deram. Sim. E a Mônica Pimentel também me deram a oportunidade de deixar eu criar meus formatos. Sim. A gente falou do Faustão, a gente estava comentando nos bastidores, o Gugu, a sua relação com o Gugu, essas polêmicas da herança, de reconhecimento, de união estável, como que você vê? Você falou que tinha uma relação com o Gugu de amigo. Muito, muito. Como que você vê tudo isso, Gugu João? era um querido. Eu conheço o Gugu, nós começamos praticamente juntos a carreira. Ele com o SBT e eu fui para a Globo, como eu te disse, com 17 anos. Eu fui efetivado na Globo com 20, só para você ter uma ideia. Mas sempre tivemos uma relação muito boa, muito próxima, muito querido. Tanto que quando eu fiz a Fazenda, ele estava na Record. Tinha aqui no programa dele, ele e o Homero, meus amigos. O Homero era meu amigo inclusive, eu e o Homero namoramos uma garota. Ela tinha namorado o Homero foi diretor dele. Foi anos, né, diretor do Gugu? Muito. O Homero tinha namorado uma garota, aí ele terminou com a garota, aí eu fui namorar com a garota, terminamos. Aí ficamos amigos. Foi uma coisa louca. Olha aqui. E o Homero era produtor do Silvio, antes de conhecer o Gugu, né? Quer dizer, conheceu o Gugu ali no SBT. Então, o Silvio sempre teve o Gugu sempre teve essa proximidade com o Silvio. E eu já em outro segmento lá no Rio. Sim. E quando surgiu a ideia do Gugu ir pra Globo, eu tava na Globo, eu falava pro Gugu, vem pra Globo, porra, vem pra Globo. Que foi o Silvio foi buscar, não foi? Foi essa história. Eu tava na Globo nessa época. Eu fazia humor. Falar com o Boni, eu lembro disso. Isso foi logo depois de 88. Olha que coisa. A Globo ia trazer o Gugu mesmo. Ia mesmo. Mas eu não sei se o Gugu ia fazer o programa aos domingos. Talvez seria o sábado. Bom, mas não importa. Mas o Gugu ia. E o Gugu tinha uma amizade muito boa. E o Gugu sempre foi um cara muito reservado. Sim. Discreto, vida, né, João? Na vida pessoal. Como eu fui também, sempre na minha vida pessoal. Sim. Porque a nossa vida profissional já era tão polêmica. Sim. Então, a vida pessoal, né? Então, o Gugu não era muito em festa, eu também não. Sim. Até hoje eu não sou de muito em festa. Eu vou na festa de... Olha, pra eu ir na festa de alguém é porque o cara é meu amigo mesmo. Nós falamos até do Felipe Campos. Felipe Campos que você foi. Eu estive no aniversário do Felipe, porque o Felipe é meio amigo mesmo, querido. O evento que a gente vai, assim, precisa ser amigo mesmo. Sim. Porque eu não sou muito de festa, não. Eu digo que eu não sou muito arroz de festa. O Ronivon que fala isso, que não quer odiar ele, quer pegar raiva de alguém, chama ele pra festa. Ele não gosta também, o Ronivon. Mas eu não sou muito nunca fui, desde garoto. Nunca fui muito de... Eu ia porque... Você sempre foi de namorar, sempre tranquilo, namorar, né? Sim, namorei bastante. Opa, namorar. Agora tá casadíssimo com a Mara. Mara maravilhosa. Minha mulher. Mara maravilhosa. Mara, eu sou suspeito de falar da minha mulher, porque ela é incrível mesmo. Uma pessoa especial na minha vida. Até nessa parte social me ajudou bastante. Porque eu era uma pessoa assim, não muito sociável, assim, pra festa, pra noite, pra sair, pra... Então, eu sou um cara mais caseiro. Assim como o Gugu era reservado, né? Estão falando do Gugu, exatamente. Então, eu fico muito triste de ver todo um cara que deixou um legado maravilhoso. Em vez das pessoas falarem do legado que ele deixou, ficam falando da vida pessoal. Se ele tinha namorado, se ele não tinha namorado, se a herança desse, que quem casou, se tinha filho, se não tinha filho, agora é um filho. Pô, por exemplo, quando você é artista, sempre aparece um filho aí, né? Sim. Sempre aparece. Do Silvio Santos já apareceu vários. Eu também apareceu, eu fui lá fazer o exame e não é. Seu apareceu também? Apareceu, eu lembro mesmo, uma mulher dizendo que era minha filha. Eu lembro aí disso. Ela falou, você até foi no Balanço Geral, não foi? Foi, exatamente. Eu lembro. Quer dizer, eu não fui, eles que foram atrás de mim, eu tive que ir lá dar satisfação. Falei, e você não se recusou nada? Porque vários artistas se recusam. Mas eu fiz questão de ser do Estado. Pra depois, se eu fosse em tudo laboratório... certinho. Se fosse laboratório particular, comprou um laboratório. Sim. Não. Então, legal da sua parte. Fui lá na fila, peguei fila como qualquer cidadão que ia fazer. Nossa, essa parte foi um tumulto. O Francisco Coco também recentemente não quis. Foi um tumulto. Eu cheguei ali na Barra Funda. Uau. Tive que chegar às 7 da manhã. Pensa, você chegou fui atendido às 10. Você imagina, é um pavilhão enorme, um monte de gente, uma coisa enorme. Cheio de gente para fazer teste de DNA. Pai que não reconhece o filho. Aí chega quem? Aí tô lá, João Kleber. Aí todo mundo ficava falando, será que é? Será que não? Eu falei, sou eu mesmo. Aí fiquei batendo papo até chegar a minha vez. Até chegar a minha vez, normal. Aí até tem uma história, muito porque o pessoal pensa que artista é intocável, tem essas coisas, mas eu fiz questão de ir do pegar Estado. Fila. Do Estado. Não, porque para não ter... Para não ter erro. Não conheço o médico, conheço sim. Aí fez
fez a Exame de coletagem, sangue e Saliva. 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 Minha e da filha, Sim. suposta filha. Suposta filha. E aí tá, não sei o quê. Pô, tanto que essa mulher, olha que loucura isso. Aí chegou o exame, Sim. o resultado disse que eu não era. E ela ainda mesmo assim questionou. Ela disse, ele comprou alguém, vou comprar o Estado. Nossa. Você fez tudo certinho pra comprovar que realmente... Não tem problema. Bom, outra coisa também que aconteceu, muito louco, porque é o seguinte, a mãe, a suposta filha, disse que a mãe disse que eu era o pai dela, que ela me conheceu, que eu dei uma carona num carro pra ela, num carro branco primeiro. Eu era pobre pra caramba. O máximo que eu andava era de ônibus. No primeiro não tinha dinheiro para comprar. Eu tinha 18 anos. Pelos cálculos eu teria 18 anos. No primeiro que eu não tinha carro com 18 anos. Sim. Nem carteira. Eu fui ter carteira depois dos 20 anos. Não tinha carro. No primeiro que eu não tinha dinheiro para comprar carro. E você deu uma carona para ela? Eu dei uma carona aonde? Em Osasco. Meu Deus! Eu morava... Osasco hoje é longe para quem mora na Zona Norte. Sim. Você imagina eu naquela época... Na Zona Norte, morava na Tucuruvi, Parada Inglesa, para ir para... Você acha que eu ia fazer paquera em Osasco? Não, queria umas histórias, né? Não, eu ia fazer paquera em Osasco. Eu sei para paquerar a mulher, sair... Você vai ali na Sonde. Eu vou naquela região. Sua região que você tá perto, né? Exato. O máximo, o mais longe que eu poderia ir seria a Zona Leste. Sim. Né? Que é Zona Norte, Zona Leste, você pegaria... E Osasco é longe pra caramba. Não, é longe hoje, para quem mora para quem mora lá. Sim. Então, onde eu moro hoje é perto, que eu moro em Alphaville. Sim. Mas na época, eu morava onde? Eu morava na Zona Norte. Como você ia sair da Zona Norte para Osasco? Como é que eu ia sair na Zona Norte para ir paquerar em Osasco? De carro ainda, carona. De carona. Aí eu falei, ela... não, e como é que ela... Olha, eu tinha 18 anos. Como é que ela sabe que sou eu? Porque eu não era conhecido. Sim. Como é que ela lembra de mim? E ela foi só uma noite. Dentro do carro, que eu fiz a filha dentro do carro, segundo ela. Tudo muito... Umas histórias então, assim. Então, viaja na maionese. E aí, bom, tudo bem. Como eu tinha tranquilidade sobre isso, primeira coisa, não tinha carro, então não era eu já. Então, na boa, fui, fiz o exame no tempo. E esse filho do Gugu, o Rafael Willian, acho que deu uma entrevista falando que ele parece que ficava nos estúdios do Gugu da época que era do Dominó, acho que a agência que cuidava, que o Gugu era, né? Cuidava do Polegar, na verdade, né? Sim. E aí, esse filho, o que você acha? Assim? Você achou parecido? Você chegou a ver? O que você acha? Olha, eu acho o seguinte... Você acha que tá afim do dinheiro? Não, eu não posso falar isso de alguma pessoa. De repente, chegaram para esse rapaz e disseram que ele era filho do Gugu. Como a mãe dessa mulher disse que eu era pai dela. Sim. De repente, a mãe, né, deve ter chegado e falou, você é filho do Gugu, eu saí com o Gugu. Botou na cabeça, o cara assimilou aquilo, então ele quer tirar dúvida. Então, eu nunca culpo a pessoa que quer saber, né? Eu culpo, de repente, não é que eu culpo, quem sou eu? Eu questiono quem é que deu a informação para esse rapaz. E o teste tá aí para ser feito, enfim. Tá feito. Agora, a família vai... Só que agora você já pensou se chega, todo mundo agora resolve dizer que é filho do Gugu? Sim. Vai ter todo mundo da família fazer teste de DNA? E da união estável com a Rose, assim, como que você viu isso? Eu não conhecia a Rose. Você não conheceu? Não conheci. Não posso dizer nada porque eu não conheci. Não conheci. Eu nunca tive aproximado. Porque eu te falo, o Gugu era muito reservado. Sim. E foi o que ele deixou, né? Foi o quê? Foi o desejo dele. Eu nunca vi, nunca tinha essa intimidade de conhecer. Não conheci. Não conhecia, então eu não posso falar nada. Né? Mas eu sei que o Gugu era um cara muito discreto na dele. Outra, as pessoas do meio artístico que sabiam que ele tinha uma relação homoafetiva, sabiam. Mas ninguém chegava e dizia. Não vazou nada naquela época. As pessoas sabiam e respeitavam ele vivo. Eu tenho que respeitar a opinião dele. Respeitavam ele vivo porque não pode respeitar muito. Pelo amor de Deus. Sim. Por isso que eu acho uma barbaridade o que estão fazendo com ele. Inclusive, o Flávio Rico fez uma crônica, fez um texto a respeito disso na coluna dele, que, pelo amor de Deus, e está certíssimo o Flávio Rico. Estou de acordo com o Flávio Rico. Pelo amor de Deus, respeita o cara, meu. Respeita o cara. Respeita a imagem, a carreira, a obra, tudo, né? Tem tanta coisa o nome. da obra do Gugu. Ele deixou um legado, né, João? Legado popular. Sim. Sabe o que acontece, Letícia? Falar. Eu me lembro que é o seguinte, os caras falavam, porque o Gugu fazia programa popularesco, porque o Gugu apelava, porque o Gugu fazia. A mesma coisa falaram de mim. Sim. Entendeu? Mas é aquilo que dá audiência, gente. Não, mas não é só isso. Mas é o seguinte, a gente pegou um mercado que a gente queria atingir, entendeu? Então, nós fazemos... Eu, no meu caso, faço o quê? Ele fazia o quê? Entretenimento. Fazia um entretenimento. Agora, e domingo ainda, por cima, domingo é hora para a família se divertir, rir, tal. Então, o Gugu sabia vamos fazer rir, isso. Vamos rir. Vamos rir. Que é o que eu faço no domingo. Era no meu programa João Kleber Show. Então,
é isso que eu me pego e que eu acho que a nossa obrigação é entreter as pessoas. Sim. Entendeu? A vida já tá pesada demais, então, né, João? Aí o cara... E as pessoas ficam rotulando, Sim. né? Aquela... Fulano ele faz programa pra pobre. Aí apareceu o namorado agora, que era da banheira. Mas voltando a falar do programa. Fazer programa pra pobre. Fazia programa pra não sei o quê. Popularesco, programa lixo. Meu, o que é? É subjetivo programa lixo, programa pobre, programa... Porque o que é ser pobre? Pobre é o pobre de espírito, meu. É igual às vezes o cara tem 1 bilhão, tem uma puta conta, é rico na conta bancária e pobre de espírito. Quer dizer, pobre também é subjetivo. Ser pobre é subjetivo. É igual as pessoas reclamam notícia de celebridade. Mas, gente, isso dá clique, isso rende, as pessoas querem saber. Uma história legal. Se não fosse caixa de banco, pô, ninguém vai comentar sobre ele. A não ser se ele der um desfalque no caixa. Vai ficar notícia. Exatamente. João, a gente está encerrando a entrevista. Quero te agradecer. Quero que você fale mais sobre essa estreia do dia 5 de julho. 5 de julho é a estreia do teste de fidelidade. A investigação. Chama o pessoal para assistir. Você que acompanhava o teste de fidelidade até 2015 no Brasil, ou você que acompanhava o teste de fidelidade em qualquer parte do mundo que você vive aí, que está nos vendo, o teste de fidelidade investigativo ele volta agora dia 5 de julho na Rede TV, né, às 11h30 da noite, né, às 23h30, logo após o Super Pop. Você está na Globo assistindo jogo de futebol, você gosta de futebol, acabou o futebol, já cola lá, já muda rapidinho lá para o teste de fidelidade. Ele vem todo repaginado. Investigação porque ele trabalha com rede social, ele vai ter câmeras, não só câmeras escondidas, como sempre teve, mas vai ter também aplicativos de rede social. A investigação começa exatamente antes de chegar a sedutora. Vai ter a sedutora, vai ter o sedutor, sim, faz parte, mas a gente modernizou no seguinte digital, na parte digital. Então, de repente, você está recebendo uma mensagem no WhatsApp, cuidado aí, meu amigo, ou minha amiga, cuidado aí. De repente, você está no teste de fidelidade e nem sabe. Né? Cuidado com o negócio de... Eu te faço uma pergunta. Curtir, dar um coraçãozinho, uma foto, é traição ou não? É polêmico isso, né? Então, você vê que o Neymar, ele faz isso, né? Ele curte, manda direct. Isso é traição? Então, eu faço o teste de fidelidade, eu pergunto para você aí, é traição? Então, isso tudo você vai saber no teste de fidelidade investigativo, porque vai ter rede social. Tem aplicativo que a televisão, que a produção criou, que entra no celular da pessoa, lógico, com autorização da parte que deixar isso frisado. está solicitando. Sim. Lógico, a outra parte não sabe. Sim. Né? Mas depois, se for ao ar, é porque autorizou. Sim. Deixa suas redes sociais também, João, para o pessoal te acompanhar no Instagram. No Instagram e TikTok, João Kleber sou eu. João Kleber sou eu no Instagram, João Kleber sou eu no TikTok. E no Facebook, João Kleber. Obrigada mais uma vez. Obrigado, adorei, Letícia. você é simpaticíssimo, assim, foi incrível a nossa entrevista. Sucesso pra você e boa estreia no seu programa. Obrigado, tá obrigado pelo carinho, viu? Pessoal, a gente tá encerrando hoje o Isto é Gente Entrevista, uma estreia maravilhosa com o João Kleber, e acompanha a gente pros próximos programas. Acompanha a gente nas redes sociais da Isto é Gente e no YouTube. Até lá.